Sejam bem-vindos ao episódio 30 do VangCast, o podcast da livraria Vanguarda. E aqui a gente mostra como as pessoas fazem coisas extraordinárias, apoiadas em grandes livros. E a gente gostaria de agradecer aos nossos patrocinadores, que nos auxiliam a estar aqui fomentando, né, e divulgando tantos profissionais e tantos livros importantes aí que cruzam a vida das pessoas. Então, a gente tem um grande patrocinador que é o Parque Una, idealiza cidades. Mude que o mundo muda. Secopel. Ajudando a construir negócios eficientes há mais de 30 anos. E também o Chat Labs. Atendimento integrado, resultados multiplicados. E não se esquece de se inscrever no nosso canal. Se já é inscrito, chama aquela pessoa que você sabe que vai contribuir e que vai também fomentar muito mais aí a leitura. E para a gente iniciar, hoje a gente tem o prazer de estar com duas convidadas, né? Que foram aí colegas de faculdade, estavam nos contando um pouquinho sobre essa trajetória. São duas profissionais incríveis que conciliam o trabalho como nutricionista e também com a maternidade, além de trazerem reflexões valiosas sobre o comportamento alimentar e a saúde familiar. E para começar, eu sou a Beth, da livraria Vanguarda. E eu sou o Laerto, da livraria Vanguarda. Eu sou a Cândida Soares e pra quem já quer começar a me conhecer, é só seguir no Instagram, @NutriCândida Soares. Eu sou a Tamires Fonfaio, também divulgo meu trabalho nas redes, @TamiNutricionista. Legal. Então, sejam bem-vindas, meninas. Vou falar um pouquinho, né, apresentar um pouquinho vocês, para que a gente também possa conhecer um pouquinho mais a trajetória e o trabalho de vocês. Então, é com grande prazer que eu apresento a Tamires Fonfaio, nutricionista com mais de 7 anos de experiência, focada na relação entre nutrição e comportamento humano. Ela trabalha com adultos e crianças, promovendo uma alimentação saudável, física, social e psicologicamente, além de lidar com seletividade e dificuldade alimentar. Sua maternidade com o filho Antônio, de 2 anos e 8 meses, reforçou seu interesse pelo desenvolvimento infantil e ela compartilha suas vivências nas redes sociais, incentivando famílias a terem uma relação equilibrada com a alimentação. Bem-vinda, Tamires. Ai, muito obrigada. Eu que agradeço esse convite maravilhoso. Legal. E agora também a gente está com a Cândida Soares Moreira, que é formada pela UFPEL em 2017, com pós-graduação em comportamento alimentar e nutrição materno-infantil. Ela atua com foco em tentantes. Eu até fiquei pensando o que era essa palavra, né, Cândida? O que é que tentantes? Tentantes é quem quer engravidar. A família, na verdade, o casal, eles decidem engravidar, então fazem todo um planejamento para ter uma gestação mais segura. Olha aí que legal. E gestantes, introdução alimentar, nutrição infantil e adolescentes, além de tratar questões de comer disfuncional e transtornos alimentares. Além de tudo isso, é mãe da Manu, de 6 anos. Bem-vinda, Cândida. Obrigada. Joia. Para a gente iniciar, então, as meninas já nos contaram que foram colegas de faculdade, né? E também tem uma relação bem bacana, seguiram com essa relação pós-faculdade, né? Se auxiliando, trocando ideias e trocando relações, né? Eu acho que isso é bem importante, né? Para a gente ter esse suporte pós, né? Da formação. Eu digo, elas são jovens aí, né? Com 7 anos de formada, mas fazem um trabalho bem importante. Então, primeiro a gente gostaria de saber um pouquinho mais da trajetória de vocês, né? Com a profissão de nutricionista. Como é que essa profissão de nutricionista entrou na vida de vocês e como é que se deu esse interesse pelo comportamento alimentar? Então, não sei quem é que gostaria de começar esse bate-papo, podem ficar bem à vontade. Eu optei por nutrição, na verdade, lá no começo, porque eu tinha muito interesse por cozinhar. Partiu deste princípio, na verdade. Já me perguntaram uma vez por que não gastronomia, então, se eu cozinho tanto, todo mundo pergunta isso. Mas, na verdade, meu interesse estava em entender mais sobre alimentação, né? E tudo que está relacionado a essas vivências, experiências, né? Tanto no âmbito familiar. Então, acabei optando por ir para a nutrição para entender mais sobre o alimento, já que cozinhar era mais um relacionamento, como é que eu posso dizer, assim... Afetivo?
afetivo, um hobby, um prazer, sabe? Até um autocuidado, assim, comigo e com as pessoas ao meu redor. Então, não necessariamente gostaria de fazer isso como profissão. Acabei na nutrição, assim, motivo bem... foi esse. Mas você achou? Mas me achei, com certeza. Foi a minha primeira escolha. Não vou mentir, me inscrevi no Enem de novo, porque não sabia se ia dar certo. Mas acabou que nem fiz. Fiquei. Legal. A minha história é um pouco parecida com a da Tami. Eu queria gastronomia e nutrição também, porque eu também adoro cozinhar. Então, na metade da nutrição, eu não tinha certeza bem se era a nutrição que eu queria. E cheguei a tentar entrar na gastronomia. E entrei. Mas no dia da entrega dos papéis, eu pensei... faltam só 2 anos. Não, depois eu faço um curso de gastronomia. E aí, não fiz, porque realmente me apaixonei pela nutrição. Ali eu comecei realmente a gostar. Me envolvi em vários projetos e aulas optativas que a gente tem como obrigação. Acho que são 3, né? Eu acho que sim. Eu fiz umas 8 ou 10. Eu tava em todas. Conheceu bem. Eu queria conhecer tudo que eu tinha de possibilidades. E aí... E quando eu terminei a faculdade, eu acabei entrando na pós-graduação de comportamento alimentar. Tinha em Porto Alegre, era presencial. Porque eu senti que na faculdade era uma questão mais prescritiva. E eu queria entender o porquê que a pessoa comia. Só escrever o que ela deveria comer, para mim, não fazia tanto sentido. Eu queria saber por que ela come aquilo, né? E na infância a gente vê bastante isso, né? Às vezes alguns pais, eles oferecem os alimentos que não deveriam para os seus filhos, mas tem toda uma história por trás. Às vezes eles não tiveram esse acesso. Às vezes eles pensam isso como um sinal de uma boa paternidade, maternidade, né? Então a gente precisa entender essa história. É interessante, né? Por que comemos o que comemos, né? Exato. Tudo tem uma história por trás. A gente precisa, então, podem contar sobre isso, né, Laerto? Verdade. Mas eu tenho uma outra questão que eu ouço muito falar, que a criança, ali nos seus 2, 3 anos, ele tem, tipo, começa a comer verde e depois para de comer verde. Isso é um mito ou é realidade mesmo? Existe uma seletividade fisiológica, né? Etapas que a criança passa de ter uma preferência alimentar, ela começa a entender que ela pode fazer escolhas. Acho que parte principalmente desse princípio, né? Tipo, agora eu posso dizer que não. O que acontece se eu disser que não? E o limite, onde fica, né? Então ele vai, assim como em vários outros setores, vamos colocar assim, a criança vai testando. E o alimento faz parte. Então depende muito de como esse momento é conduzido e como a família equilibra os pratos. Quando eu digo a família é porque é todo mundo, né? Todo mundo participa de alguma forma, né? E a alimentação são várias vezes no dia, né? Então Sim, são vários momentos. E às vezes um pode não ser tão bom, mas aí o outro então a gente vai equilibrando. É isso, eu acho que a questão é entender um pouco mais, né, essa relação. E esse é o papel que vocês contribuem bastante. É uma das coisas que eu falo nas consultas, porque é a partir de 1 ano e meio até uns 3 anos, essas fases, assim. É que uma das coisas que a gente mais questiona pra criança é sobre comida desde o início. Tá bom? Tu queres mais? Tá gostoso? Tu gostou disso, né? Então a gente questiona. Outras coisas a gente não questiona. Bom, é a hora do banho, pega o bebê e leva, né? Não questiona. Vamos sair, pega e leva. E a comida desde o início, ela é estimulada e que a criança fale as percepções dela. E aí, nem sempre a resposta é a que a gente gostaria. E aí tem que saber lidar com isso, né? Com certeza, né? Porque acaba sendo uma escolha dela, né? Sim. No momento que a gente faz uma pergunta que a criança pode dizer sim, não. Aí a gente está dando uma escolha. Então, muitas vezes é como conduzir de... Hoje, sei lá, então tu preferes arroz ou massa na hora do almoço? Isso é estar sendo respeitoso com a criança, né? Dando uma oportunidade dela participar, dela ser protagonista da refeição dela, mas direcionando, né? Não é se ela Não quer... é arroz ou salgadinho. Ou não, ou ainda, o que tu quer almoçar? Isso. A criança pode responder Muito qualquer amplo, né? coisa, né? E aí depois tu vai ter que ir por outro caminho para poder gerenciar todo esse certeza. direcionamento. Verdade. E isso também é muito em função do perfil da criança. Né? A gente tem o perfil dos pais e a gente tem o perfil da criança e o meio que ela está inserida, né? Sim. Isso faz toda a diferença. Toda a família envolvida, assim, é muito... Quando a gente trabalha com criança, pouco a gente trabalha com a criança, né? Fora em trabalha casos muito com de a família. seletividade, porque é muito mais a família. Porque um bebê de 1 ano, 1 ano e meio, ele não faz compras, ele não cozinha, ele não organiza a mesa, né?
Então, por isso que a gente precisa realmente nessa questão do comportamento, de ouvir a família para entender as demandas, né? O ambiente que a criança come vai fazer toda a diferença no futuro dela. Eu atendo alguns casos, né, de transtornos alimentares e uma menina que ela está se recuperando, né, de uma anorexia, eu perguntei para ela como que era o momento das refeições na infância dela. Pedi para ela desenhar. E era sempre ela sozinha. E ela disse assim, eu não gosto de comer comida hoje em dia porque era um momento de muita briga na minha casa. E ela é adulta. E ela não come comida, ela come lanches, tipo sanduíches, coisas assim. Que ela consiga comer no sofá, que ela não coma na mesa. Porque é o momento da mesa com pratos, talheres e pessoas é negativo para ela. E começou lá na infância. Sem dúvida. Então, a gente tem uma promoção grande de saúde e de hábitos em toda a família nesse trabalho. Tem aquela frasezinha, né? A infância é um chão que a gente pisa a vida toda, né? Então, essas coisas marcam. Depois a gente tem que trabalhar com relação a essas relações que desenvolveu, né? Eu sempre digo para os pais, a nossa casa educa. Então, toda a relação que tanto os pais têm com o alimento ou com as pessoas, todo o social está tudo envolvido, né? Sim, sim. Acho que olhar mais para dentro, né? Do como é que tá o dia a dia, a trajetória, né? Eu acho que também parte muito de não existir hoje essa consciência, né? Eu acho que essa consciência tem cada vez mais crescido, né? Mas antigamente não tinha nem essa opção, né? Colocar comida na tá era o que importava, né? Exato. Então, hoje o mercado mudou muito, né? Tem essa questão também, né? A gente vive um momento diferente Total, socialmente, né? Porque tu tem muitas escolhas, tu decide o tempo todo. Né? E aí fica muito também aquela coisa do pai ter sido muito bloqueado e chega naquele momento do filho de querer liberar muitas coisas pro filho. Eu acho que isso acontece com muita frequência, não? Com certeza. No consultório, assim. E o então que eu não acho tive, vou proporcionar. Enfim, E na verdade não é, o papel de pai sempre vai ser o de direcionar, né? Então acho que a gente está muito nesse momento assim dos pais voltarem para o que é efetivamente o papel deles, né? É educar, não precisa ser de uma forma rude, né? Então, se eu estou tendo uma dificuldade com a alimentação, beleza, então vou procurar um profissional que vai me ajudar a encurtar esse caminho, fazer com que o caminho seja mais fácil, mais prazeroso e poder seguir. Acho que é isso tudo, assim que eu vejo, é isso? Com certeza. Ontem eu comecei a ler um livro, ele é emprestado, então eu não trouxe. O livro que eu gostaria que os meus pais tivessem lido. E aí, no primeiro capítulo que eu li, falava sobre isso, que os pais eles precisam olhar para si e entender as suas questões de infância, porque às vezes eles vão simplesmente repetir os comportamentos, mas na verdade eles não estão falando com a criança, eles estão falando com eles do passado, com tudo que foi negado para eles, né? E eu achei super interessante, porque é isso. E na alimentação, no comportamento, em tudo, em geral, a gente responde as nossas dores, né? Você fala muito sobre isso agora, também. né? Quebrar o ciclo, né? Isso. Justamente. E essa questão da alimentação muda tudo, né? Qual é a influência, né? Tu falaste que teve todo um estudo sobre a questão do comportamento na alimentação, né? Então, o que tu pode trazer mais, assim, para quem tá com a gente aí? Em relação a essa questão específica, né, da relação do comportamento com a alimentação. A minha primeira dica é sempre partilhar a mesa. Essa é a primeira coisa que eu converso, porque muitas vezes é muito comum com a rotina que a gente tem atualmente, muitas demandas, acelerado, é difícil, às vezes, uma refeição e toda a família junto, sabe? Cada um tem suas demandas horárias, às vezes os filhos pós, então eu sempre brinco assim, eu digo, não, mas pelo menos uma no dia, não sei se vai ser o café da manhã, se vai ser a última do dia, se vai ser um dia que tu vai buscar na escola e vocês vão ir almoçar fora, não importa que seja fora, mas o importante é vivenciar aquele momento junto, né? Partilhar, conversar, ter todo esse momento de cuidado, porque é muito importante que esse momento da refeição seja um momento de troca, seja feliz, né? Comer tem que ser divertido também, né? Tem que ser uma coisa prazerosa para a criança, não só na correria. A criança não aprende a comer, a gente não nasce sabendo comer. Então, a gente precisa dessas vivências, o famoso a mente absorvente, né? A gente aprende no neurônios espelhos e tudo mais. A alimentação faz parte disso também. Então, é bem importante essa é sempre a minha primeira sugestão, minha primeira dica. Vou passar, então, a minha primeira sugestão também.
0 telas na hora de comer. Se a criança Incrível. não está Repete, presente, repete. Olha bem pra câmera e repete, por favor. 0 telas na hora de comer. Assim, não existe razão para a criança ficar, nem o adulto, óbvio, ficar na tela enquanto está comendo. Porque ela se afasta do alimento. Ela não presta atenção no que ela está fazendo. Existem muitas chances da criança comer demais, como também de não querer comer porque prefere ficar na tela, ou no videogame, principalmente, tá? Então, isso pode levar... E bem isso, e aí a gente já perde o momento à mesa. Sim, total. Então, tem muita perda. É um momento que, quando fica ruim, o momento da refeição, toda a família sofre. É verdade. Não é simples. Não. E eu reparo muito que quando a gente sai para almoçar, para jantar, os pais entregam o celular e o prato de comida para a criança e deixam ele comendo. Às vezes ele erra o talher na boca e tá Porque tudo bem, não sabe? tá prestando atenção, E não tá tá tudo- desenvolvendo essa habilidade motora, assim. Parece de- que o pai e pra mãe tá tudo bem, deixa ele comer ali, que ele tá comendo, tá brincando no celular, não sei fazendo o quê. E, tipo, pra eles parece que tá normal isso. O que mais me entristece é que parece um desligamento, sabe? A tela tá aí, faz parte da nossa vida, da nossa sociedade como um todo, cada vez mais presente. Tem muitos prós, tá? Acho que é super legal de várias formas, assim, até para estudar, tem muita Sim, é forma necessária, não tem positiva como, de tu utilizar a tela com a criança. Mas esse é um momento que não porque a criança fica distraída. Essa é a... Eu sou super contra telas na hora da comida, assim, bem radical. Mas, assim, eu entendo que tem momentos. A gente não sabe como é a casa dessa pessoa, a gente não sabe se estão comemorando 1 ano de alguma coisa importante, e eles não saem de casa há milênios, sabe? Então, a gente não entende bem o contexto. Porém, ok, entrega a tela pra criança se tu queres ter um momento a mais, até porque a criança não aguenta muito tempo na mesa. Mas na hora de comer, desliga. Deixa a criança comer, depois liga a tela pra Conversa vocês, sobre a adultos, comida. curtirem. Isso. É possível, na verdade, fazer um momento interessante na hora da comida. Comenta como está a tua comida, pergunta como está a dele e não deixa, né? Não é um só, tá bom. Não, tem tanta coisa, tanta troca que dá pra fazer ali naquele momento, né? Se é crocante, se não é, se é salgado, se é azedo. Tem bastante coisa pra abrir o repertório da criança. Então, falar sobre a comida é importante sempre. Sempre, com certeza. Fazer feira juntos e também ter essa percepção de, são texturas diferentes, cheiros diferentes, habilidades de vida prática, né, sociais que tu estás aprendendo ali, tipo, o que tu compra o alimento, o que tu embala o alimento. Até pra criança também saber de onde vem o alimento, né? Também, Exato. isso é que o muito tomate importante. dá num pezinho, que tipo tem a batata debaixo da terra, né? Sim. Tem um documentário, ele é bem antigo, Muito Além do Peso, de quando ele é. 2006, por aí, é bem antigo. É bem É antigo. bem antigo, a gente viu na faculdade. E assim, eu amo ele, porque é bem isso. As crianças, elas não sabem de onde vem. O que é batata? Batata frita, batata salgadinho, Claro. batata chips, né? Então, elas não conhecem. E pode parecer muito maluco a gente pensar nisso, mas se ninguém mostrar, a criança não vai conhecer nada, né? Então, precisa ter esse estímulo de ir na feira, de levar. A gente entende também que não é fácil, que às vezes as rotinas são extremamente corridas. É Sim. tudo mais difícil com criança, com certeza. É mais lento, tem mais desafios. Mas quando a gente tem uma criança em casa, a gente tem o dever de promover autonomia para ela, de ensinar, de mostrar caminhos. Então, é esse o caminho. Somos o guia e temos É. que ceder Aceitar um o pouco de papel. tempo, né? Organizar a nossa vida também para desempenhar também esse papel, né? E vocês conseguem trabalhar isso com os filhos de vocês? Sim. Ah, super. É um exemplo, então. Olha, essa Estão parte eu me compartilhando orgulho. nas redes sociais, tudo isso. Sim, Pode seguir para se sim. inspirar. Sim, estamos. certeza. Eu compartilho bastante também. É? Tu Também. te orgulha? Queres Ai, falar mais? sim. Eu gosto muito de fazer. Na verdade, eu gostaria de dizer que trouxe leveza para minha maternidade, proporcionar tanta autonomia assim para o Antônio, sabe? Permitir que ele faça, que ele participe, porque ele se concentra, ele se engaja. Então, assim, é aquela coisa assim, tu estás fazendo um almoço, por exemplo, né? Uhum. Tu estás ali cozinhando, aí a criança está ali na tua volta, ela vai, dependendo da idade, ela vai querer a tua atenção, ela não consegue se interter assim. Então, aí é que entra a tela muitas vezes e tá tudo bem, mas tem outros momentos que tu também pode proporcionar uma atividade, pode partilhar. Se tu estás com tempo, tu pode
descascar com a criança, ela te auxiliar a cortar. Ela pode apenas transferir para a panela. Ela está se sentindo participando, sabe? E isso é uma coisa que na minha casa a mãe prezo descasca e aí o filho coloca na panela. Cada um na sua função, no seu papel, até mas o é limite da criança. participativo. Mas é participativo. E claro, e aí além da faixa etária, né? Começa Isso foi pelo uma pequeno. coisa que, assim, ó, facilitou muito o meu dia a dia. Quando eu entendi que o Antônio faz parte da casa, faz parte das funções da casa, isso foi maravilhoso, assim. Se eu vai colocar uma roupa para lavar, a criança pode colocar a roupa dentro da máquina. Se tu vai, enfim, é infinitas possibilidades. Quando tu expande a mente, assim, É, a tem que pensar estar disposto, mas tu sabe que, eu não sei, para mim foi surpreendente, assim, mais fácil do que o oposto, assim. Porque imagina ficar... eu não consigo me imaginar todo o tempo limitando ele, por exemplo. Claro. E aí o que tu faz com a criança, né? Não tem, a criança faz parte. E eles gostam de participar, né? Ai, adoram participar. Isso é muito legal também. Eu lembro que desde pequenininha eu cozinhava com a Manu. Desde pequenininha, porque ela acordava muito cedo e eu pensava... Estou frustrada, gostaria de estar dormindo. Então, vou cozinhar, porque cozinhar me deixa feliz. Então, eu cozinhava coisas saudáveis. Então, desde pequenininha, eu acostumei ela com o barulho do liquidificador. E sempre foi o momento da dança. Eu digo assim, agora é a hora da dança. Vai começar a música, né? Eu ligo o liquidificador. Ai, de manhã cedo já. Sim, de manhã cedo. Então, ela sempre foi acostumando com isso. E assim que ela teve a oportunidade, ela começou a cozinhar junto. E... ela acaba sendo uma criança que não tem seletividade com nada, tem preferências, com certeza, como qualquer criança, mas ela fala, inclusive, pra mim, mãe, eu só preciso provar, né? Se eu não gostar, tá tudo bem. Eu digo, exato. E ela Que prova. legal. E às vezes ela diz, olha, me surpreendi. Nossa, que legal. E ela fala assim, e eu disse, que bom. Tu viu? É porque tu provou. Se tu não tivesse provado, tu não ia saber. E às vezes ela prova e diz, olha, não. Às vezes ela tenta dizer normal, assim... mas eu acho que é isso. Faz parte, E né? aí tu treina também a tua boca, né? O teu sentir. E isso é para tudo na vida. Na verdade, a gente certeza. leva isso pra comida e a gente replica isso pro restante da nossa vida. É, tem os brotos de alfafa, que é uma coisa que eu adoro. Mas eu não compro com tanta frequência, porque só eu gosto em casa, né? Toda vez que eu compro, ela diz... Tá, mãe, eu quero provar um pouquinho. Quem sabe hoje eu gosto. Mas E não nunca gosta. Não. E Isso é mágico também, porque, claro, né? Às vezes acontece, às vezes não. Mas o Antônio não comia alface, o meu menino. Ele tá com 2 anos e 8 meses e ele nunca conseguiu. E eu sempre colocava um pedacinho de alface pequena quando tinha alface no almoço, no prato dele. E às vezes ele diz, esse não, mamãe. E eu digo, não, tá tudo bem, então tu podes deixar no teu prato. Só ele vai ficar aí no cantinho do teu prato, tá bem. E agora ele tá comendo alface, acho que faz 1 ou 2 semanas. Então foi de tanto, tipo, pegar, olhar, né, ficar naquela interação, que ele um dia mordeu, não. E aí mordeu, não. Até que mordeu e tá. E não vou mentir que a minha sobrinha estava lá em casa na semana passada e ela comeu, e acho que isso também foi um incentivo, né? Aquele ambiente neutro de criança, assim, e deu aquele incentivo de tipo, eu gostando da minha prima, ela tá comendo. Pode ser Se ela legal. gosta de alface, eu também gosto. Também gosto. Então é muito legal isso de as crianças partilhando a mesa e comendo juntos, também é uma coisa muito legal. E ter essa paciência, né? Se hoje não deu, tá tudo certo. Tá tudo certo. Não precisa, não, tu tem que comer, obrigada. Sabe? Acho que essa questão... É olhar toda, pro lado né? positivo, né? Quantas coisas ele come. Aí eu vou olhar justamente para uma única coisinha ali que a criança... Não. Mas quando que gera E a esse gente também desconforto? tem essas questões. Se tu for olhar pra ti como pessoa, como adulto, É isso. tipo, tá frio hoje, não tô a fim de comer alface, mas amanhã tá aquele calor, que delícia um prato de alface, né? Eu fiz Eu um acho questionamento essa semana ainda no meu Instagram. Tu saberias dizer por que tu não gosta de determinado alimento? Ou por que tu não come? Qual é a história por trás desse alimento que tu não come? Deve ter uma história. Ou uma sensação, né? Mas acho que a questão tempo pra gente, né? Com a questão de verduras muito mais do que legumes, né? Acho que tem muito essa relação do tempo que a gente tem, né? Tu pega um dia frio, te apetece muito mais uma coisa mais quente, né? Sim. Um legume cozido, muito mais do que... Com Então, certeza. acho que tudo isso a gente também é importante olhar com pra isso certeza. tudo. Verdade. Ele tá muito pensativo. Ele Não, tá muito o que- pensativo. Não, tô nada. O que levou vocês a, tipo, a querer mais a nutrição infantil do que, tipo, por exemplo, adulto? Eu, no começo, trabalhei 5 anos praticamente, apenas com o público adulto, tá?
E definitivamente foi a maternidade que virou essa chave, porque eu comecei a estudar muito, não só para fazer a introdução alimentar no Antônio, enfim, comecei a estudar tudo por questão de desenvolvimento infantil e etc e tal. E aí, a minha grande virada de chave foi de que a gente desenvolve todos os, né, todo o comportamento, toda essa relação com o alimento na infância, né? Então, eu senti um chamado. Isso aí, que bacana. Não, mas é verdade, assim. Mas ela fala com uma tranquilidade, né? Que é isso mesmo. Eu senti uma necessidade, assim, uma vontade muito grande de trabalhar com crianças, porque eu estava gostando muito do meu trabalho com o Antônio. Eu sempre fui muito apaixonada pela infância, sempre sonhei bastante em ser mãe. E eu pensei, não, vou trabalhar com crianças, e acabei indo mais especificamente para essa demanda que está tão grande, assim, por querer ajudar mesmo, assim, né? Apoiar mães que estão passando difícil, por esse momento, né, de tanta dificuldade alimentar. Porque realmente, assim, é muito limitante. Tem crianças que chegam apenas comendo 2, 3 alimentos únicos o dia inteiro. Então, tipo, nossa, é bem, bem sofrido, assim. Afeta o desenvolvimento diretamente. E, assim, as razões podem ser as mais diversas. Então, muitas vezes a mãe chega, ela já tá, assim, começou, às vezes, num detalhe que foi quase imperceptível e foi virando uma bola de neve, e a mãe tá num total ponto cego, assim. Então, tu precisa de uma pessoa de fora que venha, faça uma avaliação, observe aquela criança, assim, porque também eles têm as mais diversas idades, né? O meu mais pequeno tem 2 aninhos recém-feitos, assim, e o mais velho tem 12 anos, por exemplo, que eu tô acompanhando no momento. Então, eles são variados momentos de desenvolvimento também, né? Então, enfim, até os 7 anos a criança tem mais aquela questão do fazer, né? Do quero, enfim, praticar. E depois dos 7 anos vem um outro momento, eu já quase agora 12 anos, pré-adolescente, que é muito pensar, né? Então, enfim, é bem variado. Eu entrei na questão da infância quando na pós-graduação de comportamento alimentar teve uma aula que foi com esta Nutri aqui, a Karine Durães, que ela tem esse livro, e ela fala sobre comportamento alimentar na infância. E eu tava grávida. E aí nossa, como pode ser bonita a introdução alimentar, né? Bem diferente de tudo que eu já tinha visto. E aí, quando a minha filha nasceu, eu tive muita dificuldade na introdução alimentar, e eu procurei profissionais na cidade, eu não achei. E aí eu fui a Porto Alegre e encontrei umas nutricionistas que me atenderam na casa delas e nós cozinhamos juntas. E elas tiraram várias dúvidas. E eu me senti tão acolhida, foi tão bom. E eu pensei assim, nossa, eu acho que todo mundo que tá passando por alguma dificuldade merecia isso. E aí eu comecei a estudar. Eu fiz até 2 pós-graduações na área da nutrição materna e infantil, porque eu não fiquei satisfeita com a primeira, eu disse, estudar mais. Aí eu fui pra segunda, e comecei a trabalhar, assim, com isso, assim, o acolhimento da família e transformar esse em um momento lento, calmo. Se antigamente a introdução alimentar era feita para comer, né? O importante é colocar comida na boca da criança. Hoje em dia não é assim. Hoje em dia é ensinar a comer. É uma oportunidade, até um aninho, onde a criança pode ter calma para conhecer, para provar, para interagir com os alimentos. Isso eu e a Tami, a gente concorda muito, assim, é muito parecido. Sim, a gente partilha bastante da mesma opinião, assim, com relação à introdução alimentar. Também trocamos muito, nos apoiamos muito, né, nesse momento, nessas vivências. Ó, maravilha, né, Laerto? Tem muita coisa por trás, né? Demais. Do comer, muito. Do comer. Do comer. Tem muita coisa por trás do comer. Não é só o alimento, não. Não, e a gente está aprendendo isso, né? Que é um degrauzinho, depois outro degrauzinho, né? Deixar a criança vivenciar isso. E os livros ajudaram vocês no estudo? Nos contem aí. O que vocês trouxeram agora? Vamos falar um pouquinho deles. Bom, de nutrição, esse aqui, o Comendo Feliz, digamos que foi a... Esse eu achei bacana. Ele é bem legal, ele tem, inclusive, deixa eu ver aqui, ó, ilustrações de como cortar os alimentos. Essa aqui é uma Nutri muito legal e muito respeitosa, muito carinhosa, assim, ela acolhe de fato as famílias. Ela tira aquele peso de que a introdução alimentar é da mulher, e sim, de toda a rede de apoio. Ela é de Porto Alegre? Não. Não, eu acho que ela é de São Paulo. Não sei também. Ela é de São Paulo. Mas ela é maravilhosa. Esse aqui, tem esse daqui que eu trabalho daí com adolescentes, Não Sou Exposição, da Paola Alteia. E, inclusive, ele tem várias marcações, porque eu empresto para os adolescentes. E a gente faz um trabalho de melhora de autoestima
com impactos na alimentação, né? Porque, em geral, esse desejo de magreza, né? Essa dificuldade com o peso, ele tem outras raízes. Esses foram os da... E aí, tu empresta o livro? Empresta o livro. E a gente debate. Ah, bacana. E não tem nada errado. Pelo contrário. A gente conversa. Né? Claro. Né? Eu digo, não tem nada errado da percepções. Eles podem me dizer assim, não gostei. Tudo bem, por quê? O que te tocou aí? O que aconteceu? Né? Esse é um acompanhamento mais específico, não é para todas as fases da vida, não é para todo mundo que eu empresto, né? Tem que entender, tem que ter um relacionamento, né, para poder emprestar. Esses foram os que eu uso para o trabalho. Esses aqui são os da vida pessoal, mas deixa até me falar do trabalho, então. Pois é, o meu, eu acho que não vinculei trabalho ou vida pessoal. Eu acho que eu unifiquei toda a coisa. Eu trouxe, na verdade, O Cérebro da Criança, que eu sei que é um livro bem conhecido, mas é que foi meu ponto de partida. Foi o primeiro livro, assim, que eu li, ainda grávida do Antônio, para, digamos que, mergulhar dentro desse mundo, assim, da maternidade, de tentar entender um pouco mais sobre emoções e desenvolvimento infantil. E aí, seguido deste livro, eu descobri a criança Montessori. E aí eu descobri o método Montessori. Na verdade, eu já conhecia, mas das redes sociais, né? Que daí não é a mesma coisa, não é... claro que teve várias mães que eu acompanhei nas redes, assim, que com certeza foi... que me trouxeram esse interesse. E aí eu encontrei esse livro. E ele é muito legal porque ele é um guia para educar crianças curiosas e responsáveis, tá? E a ligação dele com a nutrição, assim, que eu acho, é que tem muitas atividades de vida diária, tá? Muitas atividades que ela dá de sugestão aqui no livro, a depender da idade, em meses da criança, que tu podes trazer para a rotina e começar a fomentar esse interesse da criança. Então, por exemplo, a introdução alimentar no método Montessori, ele começa antes da criança comer. Quando tu faz a apresentação dos utensílios que a criança vai usar daqui 1 mês ou 2, do tipo, esse aqui vai ser o teu prato, esse aqui é teu garfo, essa aqui é a tua colher, tu senta numa mesa baixa com a criança, sabe? Então, tu começa a introduzir, tu apresenta os alimentos ainda crus para a criança apenas brincar, higienizados. Então, a introdução alimentar no método Montessori começa assim, tem toda uma pegada, assim, tem toda uma coisa muito legal. E aí que foi que eu comecei a fazer esse link. Aí eu fui ler os livros dela. Aí tu virou fã aí eu dela. virei fã, tive que comprar todos os livros dela, que eu me apaixonei. E esse aqui, sem sombra de dúvidas, eu acho que é o primeiro livro que eu recomendaria ler dela. E meu esposo, quando eu falei que eu ia participar hoje, brincou comigo. Ele disse assim, tá, tu vai levar O Segredo da Infância e o que mais? E eu já tinha certeza. Ele já tinha certeza, porque é meu livro de cabeceira, assim, que nesse livro aqui ela fala bastante, é uma leitura um pouco mais complexa, assim, já é interessante já ter lido alguns outros livros de outros autores que falam sobre o método, mas ela fala sobre a maneira de observar a criança, sabe? E a importância de tu observar para... Aí, claro, não entra só a alimentação, mas a gente consegue sempre levar para o lado da alimentação, né? De tu observar a criança para ver quais são as demandas, o que está acontecendo nesse momento, né? A metodologia montessoriana, ela se baseia num ambiente preparado, adulto preparado para ter uma criança equilibrada. Eu acho que isso está totalmente vinculado com a alimentação, né? Que a nossa casa, o ambiente que a gente falou antes, citou tanto, né, importa muito, e o adulto está preparado para vivenciar aquele momento, para ter a paciência também que a gente falou, para ter todo esse momento de conexão com a criança ali na hora do alimento, assim como em outros, traz essa criança tranquila para explorar, vivenciar essas texturas, sabores, cores, temperatura, enfim, isso tudo que é alimentação, uma enxurrada de informação maravilhosa. Sim, E, na verdade, também muitas vezes, né, o bom é toda essa programação, mas, fiquei grávida, e aí? Criança Montessori, então. É o que eu recomendaria, com certeza, independente. Tipo, fiquei grávida, e agora? Não vou aplicar a metodologia, mas e te expande, assim, o pensamento para como fazer a criança ser participativa, assim, no teu dia a dia, como eu citei anteriormente, sabe? Assim, tipo, como viver isso tudo, assim. Para mim foi um guia muito interessante, muito legal. Claro, eu levei um pouquinho mais ao pé da letra do que necessariamente tem que se levar na minha casa, assim, digamos que é a casa do Antônio, né? Não é a nossa casa, as coisas são bem preparadas para ele, assim. Todos os ambientes, seja sala, quarto, banheiro, cozinha, enfim, ele tem espaços dele, né? Para ter toda a autonomia em todos os setores da casa, assim.
né? Ter acesso, por exemplo, ele tem acesso desde sempre à pia do banheiro. Pode parecer Então é baixinha. Ele tem uma baixinha, mas a gente tem também uma escadinha para ele subir. Olha. Então tudo foi adaptado assim para ele ter essa liberdade. E reforço, para mim foi bem libertador, assim, foi bem promissora essa experiência, assim, porque ele não vai ficar eternamente indo lá e abrindo a torneira e ficando naquela coisa, porque pelo contrário, tá ali, ele sabe que ele pode lavar as mãos, e isso traz um equilíbrio na criança de tipo, vou fazer quando eu tiver que lavar as mãos, sabe? Então, a independência e responsabilidade. Exatamente, de autorresponsabilidade, né? Sobre o que tu tá fazendo. E aí depois eu trouxe livros importantes pro Antônio. Mas ele gosta de ler, ele gosta desse contato com livros? Muito, muito. Tá, eu, obviamente, como era importante pra mim, eu acho que eu comecei a biblioteca do Antônio quando ele tinha meses. Eu dei um livro pro Antônio. É verdade, um livro mordedor. A gente começou esse processo com o Antônio quando ele era muito pequenininho, assim. Sempre, ele tem um espaço de livros na sala e um no quarto dele. Legal. Que isso é bem importante. E no quarto dele, até eu diria que, como é o quarto, é o ambiente de dormir, é só o guarda-roupa dele, a cama dele e livros. E um espelho na altura dele também, que ele tem. Um espelho, tipo, de autocuidado. Não é um monte de brinquedos. Não tem brinquedos no quarto dele. O quarto é para dormir. Então, a gente sempre fez assim antes de dormir. Meu esposo criou uma rotina com ele de leitura, de desacelerar, né? Uma questão de previsibilidade. Ele sabe que depois que ele toma banho, ele vai pro quarto. E aí é momento da leitura. E, enfim. Então, contar histórias. Exato. Então, o quarto dele é só isso. É sobre se vestir, planejamento, ler. Né? Tem todo um... Tu conta mais pra gente, manda uma fotinha aí pra gente compartilhar, pode ser? Claro que sim! Olha aí, ó, compartilha, viu? sim. Mas é bacana, é importante essas inspirações, né? Não e o que funciona. Sou contra ter brinquedo no quarto, viu? Pelo contrário. Mas achei uma forma, assim, da gente ir conduzindo essas rotinas, né? Previsibilidade pra ele. Quando ele acorda mesmo, a primeira coisa que ele faz é abrir a porta do quarto e já sair do quarto. E do tipo, chegar pra nós... hora de descer, ele fala. É hora de descer. Porque ele sabe que os brinquedos dele estão lá embaixo, que, tipo, tem toda essa... E ele vai brincar, vai fazer as coisas dele. Acordei e saiu do quarto. E é interessante isso de saber que o quarto é um local de dormir, né? Sim, na verdade, agora eu tô começando a pensar num outro quarto pra ele, porque ele vai fazer 3 anos, então é todo um outro momento. Mas quando ele era pequeno, com muitas distrações, muitas coisas, é difícil, né? A gente quer conduzir a criança pro sono, mas a gente também tá proporcionando outras coisas. Como é que a criança vai entender? É tudo muito concreto para eles, né? Então a gente tem que ir levando nessa linha, assim. Então o livro, que é uma coisa muito calma, que ele adorava fazer, a gente fazia em vários outros momentos. Também selecionei um pouco os livros do quarto, assim, ele tem o... como é que é? Muito bem acordado... Não, muito cansado e bem acordado. Então, também são livros, assim, mais ou menos nesse viés, que falam sobre dormir e tudo mais. A gente cria uma rotina de, tipo, livro... Quando ele era menor mesmo, tinha os livros dos bichinhos para aprender a fazer os sons. Aí eu dizia para ele assim, como é que é o som de tal bichinho? Aí ele fazia, eu digo, vamos dar boa noite agora, então, pra ovelhinha? Então, a gente ia conduzindo. Deu super certo. Isso foi muito legal. Assim, ele nunca sentiu falta ou pediu de, tipo, sei lá, de ter mais brinquedos no quarto ou coisas. Não. Ele ficou conduzido, assim, é organização, né? Cada peça para uma coisa. Isso. Legal. Os livros, eles fazem parte da minha vida desde sempre. A minha mãe sempre foi uma grande incentivadora. Então, legal. Eu dizia que eu era uma devoradora de livros na adolescência. Eu gosto muito de ler. Então, era muito importante passar isso pra Manu também. O primeiro livro que eu comprei foi quando eu estava gestante, que é esse aqui, Uma Pergunta por Dia para Mães. Eu completei, então tem 5 anos, é um diário aqui para ela. Que bacana. E não é fácil fazer todos os dias, né? Às vezes eu fazia um mês corrido. Abre um pouco, não sei se tu pode abrir assim meio para as pessoas conhecerem um pouco mais. Assim. Olha, hoje é dia 4, né? Hoje é. 4 de outubro de 2018. A pergunta era, qual é o brinquedo preferido do seu filho? Em 2018, mordedores. 2019, bonecas e panelinhas. 2020, bonecos e potinhos, coisas pequenas. 2021, uma boneca rosa bem pequena. Eu lembro dela, só de falar. 2022, bonecas em geral. Então foi quando parou, vai assim. Mudando, E aí vai fazendo cada pergunta, fala como eu estou me sentindo, como que é a nossa relação, quando ela acorda, o que que é. Assim, ó, esse livro... Eu adorei, amiga. Eu achei ele o máximo, assim. Ele tem um diário nosso que eu nunca ia lembrar de tudo. E faz tão parte do dia a dia, assim, essas coisas pequenas, elas constroem, né, tudo.
Um outro momento, assim, entrou os livros mordedores, livros no banho, né? Sempre teve aquela coisa. Mas um outro momento muito importante foi na hora do desmame. Eu comprei um livro, O Mamãe da Mamãe. Eu não trouxe ele, não achei. Mas aquele livro auxiliou muito a questão do desmame. Eu lia pra ela e a personagem do livro, ela ganhou uma cama que parecia uma casinha. Justamente como a que eu tinha comprado pra ela. Disse, olha, a Teca ganhou uma casinha e parou de mamar, então logo vamos lá, né? Então foi um desmame conduzido, de tempos, planejado, né? E aí foi bem interessante. Um outro livro que eu acho legal é esse aqui, Da Raiz do Cabelo até a Ponta do Pé. Ele mostra, tem aqui, a diversidade dos cabelos das crianças. Que amor. Olha aqui que legal. E, inclusive, tinha uma menina que tinha passado por um tratamento de câncer e que estava careca na época. Então, mostra que toda menina é bonita, da raiz do cabelo até a ponta do pé. Trabalha bastante a autoestima. Nós costumamos ler sempre antes de dormir. Todos os dias ela escolhe um livro e nós lemos. E ela está começando a ler, então ela já começa a participar das palavras, que é bem legal. Então também tem uma biblioteca da Manu. Também temos, com certeza. E na escola também tem esse incentivo, que é muito legal, e toda semana ela traz um livro. Então, a gente lê aquele livro durante a semana várias vezes. E tem esse aqui, que é Chapeuzinho. Lê várias vezes. Lemos várias vezes. Às vezes até demais. Eles pedem o mesmo livro muitas Já decorei a vezes. história. Mas lá na Vanguarda a qualidade, assim, a variedade é enorme, vocês podem passar lá. Esse aqui, Chapeuzinho e o Leão Faminto, eu acho muito legal, porque ela é uma história tipo da Chapeuzinho Vermelho, mas sem essa coisa de lobo mau que come a vovozinha. Ele é um lobo e no final todos terminam amigos. Então, todos terminam pulando corda juntos, assim. Tem toda a mesma história, mas eu acho interessante porque tem uma outra temática, assim, um outro final, não aquela coisa mais tradicional, digamos assim. Do Chapeuzinho. Eu gosto muito de comprar livros pra ela que expliquem sobre os sentimentos também, pra ela entender. Eu até emprestei um pro Antônio, que era sobre como o Henrique se sente, e a criança vai falando sobre os sentimentos. E eu usava muito na hora de dormir também, porque a última página o Henrique está esfregando os olhinhos, como ele se sente? E aí, como é que ele sente? Sonolento. Hora de dormir. Vamos dormir. As mães encontrando meios de guiar. De fazer as crianças dormirem. E no ano passado, um dos livros, assim, que eu mais lembro que marcaram a minha vida é o livro da Poliana. Poliana pequena e a Poliana moça. Eu li também, marcou a minha vida também. Eu li quando eu era adolescente, criança, enfim, com a minha mãe, né, com o incentivo dela. E aí eu peguei ele e li pra Manu. Toda noite eu lia um capítulo. Foi o primeiro livro de grande, assim, que a gente leu, porque daí demorou um bom tempo, né, lendo. E eu reli o livro com um olhar... Nossa, parecia outro livro. Totalmente diferente. Totalmente diferente. Foi muito legal a experiência. Quero ler Poliana Moça, que eu ainda não... A gente ainda não passou por essa etapa juntas, mas é legal reler. E é legal também ajudar a criança a crescer, né? Então, ela não precisa sempre dos livros com desenhos, ela também consegue usar a imaginação, também é importante. Histórias mais profundas. Fases, né? São fases diferentes, assim. E aí eu também gostaria de saber se vocês indicam no consultório, assim, tu citou esse dos adolescentes, mas vocês trabalham essa questão dos livros infantis com as crianças também no consultório? Sim, eu tenho livros no consultório, porque eu trabalho com terapia alimentar, né? Então eu tenho muitas vezes encontros semanais com a mesma criança que está enfrentando uma dificuldade alimentar muito grande. Então, às vezes, o livro é um ponto de partida interessante, assim, para criar vínculo, para a criança... A gente não parte do comer, porque muitas vezes a criança está com uma aversão muito grande, ela está enfrentando... Ela já foi muito forçada, muito pressionada. Sim. Então, ela está com um sentimento um pouco fisiológico, assim, de fuga com relação ao alimento. Então, eu tenho livros, tipo A Cesta da Dona Maricota, ou A Horta da Lili, ou O Bocão... que faz com que a gente leia, vamos sentar aqui, vamos ler um livro, tu vai criando um vínculo com a criança. Às vezes eles são pequenininhos, ficam aconchegados, assim, tipo, para ler um livro. Aí eu tenho, enfim, às vezes, opções de plástico, de tipo, uma cenourinha. Então a gente vai dando pequenos passinhos para a criança ir entendendo. Eu tenho um quebra-cabeça também,
que tu falou sobre aquela hora de não saber da onde vem uma batata, da onde vem um tomate. Eu tenho um quebra-cabeça que é como se fosse embaixo da terra. Aí a criança tira e ela entende, por exemplo, que a cebola, que a batata, são todas as coisas que vão embaixo da terra. Então, eu consigo ter toda essa conversa também com a criança. A gente vai começando assim. E, com certeza, os livros têm um papel fundamental, assim, né? Conseguir criar esse vínculo, começar essa relação, assim, é muito legal a partir daí. Não, é super importante. Eu estou num projeto de uma biblioteca ali na minha sala do consultório. Mas, em legal. geral, eu já empresto livros, mais para os pais. O último livro que está emprestado é o da Comunicação Não Violenta, da Elisama Santos. Maravilhoso aquele livro, assim. Me abriu portas. Porque lá pelos 1 ano e meio, 2 anos, né? Que é esse período, nesse início de seletividade alimentar, é muito difícil a condução. Tem é uma mudança. Normalmente é nessa faixa etária. É nessa faixa etária. E é uma faixa etária difícil, né? Tem gente que chama de os terríveis 2 anos e eu penso... são os 2 anos das oportunidades, né? De aprendizado, de criar uma criança com voz, mas com limites. E essa linha é tão tênue entre com limites e sem limites. Esse livro, ele me deu um grande norte. E quando eu vejo que as famílias estão passando por grandes dificuldades, eu sugiro, se quer, o livro emprestado. E aí eu empresto. Às vezes os pais ficam nesse 8 ou 80, a gente também já passou por isso, de tipo assim, estou sendo muito autoritário, puxa, mas se não, estou sendo muito permissivo. Aonde que eu me equilibro nisso tudo, né? É um pouco complexo porque como guia, né, a gente tem que impor o limite ali, mas ao mesmo tempo com cuidado para ser respeitoso e não muito autoritário, então é todo é complexo, porque bem nessa fase dos 2 anos... a Nini me emprestou o livro das emoções justamente porque o Antônio tá enfrentando esse momento, né? De viver raiva, de olhar pra mim, triste, mamãe. Triste. E faz assim. Então ele tá aprendendo sobre isso também, né? E agora vocês tocaram até ontem. Eu tava num atendimento com uma pessoa que eu gosto um monte, que é a Manu, né? E ela também tem 3 filhas pequenas. E ela disse que a filha dela disse, mamãe, eu falei até o nome dela, mas ela não... Eu estou ansiosa. Ela disse, como assim ansiosa? Ela disse, tu estás feliz? Eu estou ansiosa porque a gente vai ir pro parque. Será que é ansiedade? Então, e daqui a pouco isso vai levando, e os adolescentes estão muito nessa pegada, de tipo, eu estou ansioso, eu preciso tomar um ansiolítico. Será que eu estou olhando pro sentimento correto? Será que lá atrás eu aprendi a interpretar o sentimento? E será que é uma ansiedade ou é uma alegria ou é uma expansividade, sabe? Então, agora tu tocou nisso e me veio muito forte, assim. Eu disse, olha só, a gente olha para aquilo como se fosse ruim e muitas vezes não é ruim e não é uma ansiedade. É uma alegria, é um descobrir, né? É um outro sentimento. Então, tem uma relação bem grande, assim. É muito fácil. Acho que a gente tá nessa linha assim, muito tênue, sabe? Faz parte também, né? Não é de todo um sentimento ruim, às vezes. Tem uma alegria, também junto de uma alegria, né? São os níveis da ansiedade que podem ser ruins ou bons, né? A minha filha, a gente tava num chá de bebê. E ela tava muito feliz, porque tinha bingo, e a gente tava brincando, e os adultos brincando, né? E ela tava participando. E aí tinha uma brincadeira que eu nunca tinha visto, que era os adultos colocavam uma chupeta na boca e cuspiam. E quem chegava mais longe a chupeta ganhava um presente. Eu nunca tinha visto. E assim, foi muito divertido. Eu nunca vi, agora que eu acabei de aprender. Foi muito, tinham várias brincadeiras diferentes. Olha que legal. E ela assim... Mãe, eu tô muito ansiosa. E eu disse assim, tu tá muito animada? E ela, eu acho que é isso. Eu quero que aconteça e tá tão legal. E ela assim, sabe? Quem será que vai cuspir mais longe? E eu disse, eu também tô adorando, né? Tipo, é legal, mas a gente precisa nomear as sensações, ou pelo menos dar opções pra criança. Será que tu tá sentindo isso, ou isso, ou isso? Como é que é? Não sabe interpretar, não né? começar a colocar rótulos, né? Porque os rótulos atrapalham demais. Mas a gente pensa, se eu não sei cuidar dos meus sentimentos, como é que eu vou conseguir auxiliar a criança a cuidar dos dela? Então a gente volta lá para aquele início. Não, vou procurar ajuda. A gente precisa cuidar da gente, né? Com certeza. É isso. Qual a experiência de vocês, tipo, quanto mães, ajudou vocês nessa caminhada com nutrição infantil?
Toda. Não é à toa que já, acho que grávidas ambas entramos pro nicho, digamos assim, de trabalhar com criança, né? Tu já estavas grávida quando tu Sim, foi quando começou, eu fui, e eu também. Acho que isso é uma virada de chave muito grande, assim, que o Antônio foi... eu fui uma tentante. Comigo. Fala mais, eu acho que vale a pena falar um pouquinho mais sobre essa questão do tentante. Eu fiz minha pré-concepção, acompanhamento com o ginecologista e com a Cândida. E então foi tudo muito pensado, planejado. E desde o primeiro momento que eu tive esse cuidado, digamos que, enfim, com a minha saúde, né? Eu também pensei, preciso cuidar da minha saúde mental e entender um pouco mais sobre isso. Então, eu revisitei a minha infância, né? De uma forma muito boa, assim, na verdade, eu sempre pratico isso, acho isso muito positivo, assim, de tentar entender. Foram vários os momentos na minha vida adulta que eu revisitei a minha infância, até para buscar um pouquinho de força, porque foi um momento tão bom, tão feliz, que acho que eu queria isso pro Antônio também. Eu pensava muito nisso, assim, poxa, quanta força eu tiro daqueles meus primeiros anos de vida, né? De tantas alegrias, tantas coisas boas, não que não tiveram ruins, enfim, Mas eu pensei, eu quero proporcionar isso um pouco pra ele, então foi de tudo um pouco. E aí, tentante o quê? Mas, Tami, não foi só tu que te preparou. Foi tu e o Otávio. Verdade. Foi um casal preparado. O Otávio também fez todos os exames. O Otávio suplementou. A gente, quando pensa, né? A gente pensa, a mulher tem que suplementar para gestação. Sim, nós somos namorada. Mas antes disso, tem todo um preparo do homem também, porque é 50%. É isso aí. Antes, sim. Depois, ok, fica com a mulher. Mas o apoio... É totalmente companheiro diferente. faz toda a diferença. Isso aí foi muito legal, assim, da gente se entender um pouco mais, ver o que precisava suplementar para ter esse cuidado, enfim, sim, porque às vezes precisa um suplemento, né? Mesmo, não é só uma questão... Não é. Não, Isso foi muito importante. E vou dizer que foi muito legal também, foi uma experiência muito legal, porque daí tu já vive... Tu já começa a viver a maternidade ali naquele momento, sabe? Tu não estás grávida ainda, sabe? Mas tu já tá vivendo aquilo ali. É muito legal, assim, todo esse preparo. Então, as tentantes te dão um prazer enorme, pelo visto. Nossa, cada resultado positivo é uma alegria, assim. Porque também tem que viver esse momento, né? A gente manda aquela mensagem ali, olha só! Geralmente eu sou a primeira a saber, eu adoro. Legal, essa relação, né? Dá força, na verdade. Gurias, a gente tá quase chegando ao final aí, viu como passa voando esse negócio? Olha, impressionante. Verdade. Eu não sei se tu queres falar um pouquinho mais dos livros infantis, que não chegou os do Antônio. Eu trouxe também, pensei bem logicamente, assim. Eu trouxe, acho que o primeiro livro que eu me dei por conta, que ele amou, sabe? Aquela coisa assim de tipo, nossa, ele ama, pede para ler várias vezes e de novo, porque ele é um livro super rápido de ler. Ele era pequenininho, assim, sei lá, tinha 1 aninho e meio, talvez menos até. E o livro é todo assim, com imagens. E um dia o Hugo achou um chapéu. E aí vai indo, contando a historinha do Hugo e fala sobre os poderes que o chapéu proporciona pro Hugo. E o Antônio adorava, porque eram coisas tipo, um chapéu protege do sol, um chapéu protege da chuva. Então foi um livro que ele mesmo ia lá, pegava o livro, o Tetel, mãe, Tetel, quero o chapéu. E ele ganhou o chapéu da mãe? Ele tem um chapéu, né? Tipo de cowboy, é verdade. Olha foi aí, presente de um amigo nosso, mas foi quando ele ganhou um cavalinho de madeira. Aí um amigo nosso de brincadeira deu um chapéu de cowboy pra ele. E acho que talvez ele goste tanto do chapéu, não por isso. Ele não vai conseguir fazer o vínculo, deve ser o livro, viu só? E esse um pouco mais atual, um livro importante pra ele agora. E um livro bem legal, assim, pra entender como eu cheguei aqui. Esse livro é bem legal, ele gosta da parte que diz que bank. Conta toda a historinha. É muito legal mesmo esse livro, pra entender, assim, de uma forma com as imagens e tudo, como que tu tem a gestação também, acho bem legal, que ele sempre olha, mãe, o nenê, e aí ele vincula, a gente tem uma foto na sala que eu tô grávida, e aí ele fala mamãe e papai, o Antônio. Consegue ir fazendo todo esse link de como que ele chegou aqui. Esse livro também é bem especial. Foi bem importante. Eu adorei que os livros estão bem usados, né, Laia? Sim. Não, assim... Não é enfeite não, na estante. Não é enfeite na estante. É livro lido, relido. Muitas vezes
Só não tá arriscado, porque o Antônio até que não tem tanto o costume de... Ele tem bastante folhas à mão e não... Mas usado tá de todos os jeitos. Legal. Não, o livro é pra isso, né? Com certeza. Não dá pra se apegar assim. Pelo contrário, coisa botar com um livro na mão e manusear. Tudo de bom. É isso, eu acho que... E o tempo também, né? Agora já tem essa consciência, então vamos evoluir, né? Sim, sim. E a literatura infantil cresceu muito, né? A gente tá aqui... Sim. Escolheu vocês, assim, para esse mês, né? De outubro, que é um mês bem especial, né? Acho que para vocês também, né? Com que trabalham certeza. direto com criança, assim. A gente tem um amor bem grande. A gente tem contação de histórias todas as semanas nas lojas, né? Eu sempre vou. Hora do conto. É, a hora do conto, Famosíssima. né? Lá no Shopping Pelotas é às quartas de noite, em Rio Grande a gente tem no sábado à tarde, enfim, no Partage nas Eu sextas. levava a Manu com menos de 1 ano. Olha aí, lá ó. na hora do conto. Porque eu pensava, bom, ela já tá aqui no ambiente. É esse ambiente que eu quero que ela frequente. Que show. E aí ela pede pra ir? Sim, ela pede, ela gosta, quer levar amigas, a gente leva amigos também. Olha aí, ó. Não, é sensacional, né? Eu acho que a gente tem que ser esse estímulo, assim, como livraria. E a literatura infantil cresceu demais, assim, é maravilhosa, né? Eu digo que é um presente que tu não erra nunca, né? Tá sempre aí disponível. O difícil é a gente escolher, porque a variedade é bem grande, mas a questão do posicionamento, eu falo sempre isso, eu vou continuar falando, né? As crianças que têm esse contato com a literatura se posicionam, entram em loja, sabem o que gostam. Eu acho que vocês têm esse privilégio, né, de dar essa oportunidade aí para os filhos de vocês, mas muito legal mesmo. E eu queria saber qual livro de cabeceira vocês têm hoje. Tipo, Cândida, qual é o teu livro de cabeceira que tá lá pra ti? Tu tá lendo, tu vai ler? Eu trouxe o meu. Ah, tu trouxe? Eu terminei anteontem o Marido de Mentira, que é da mesma autora do Bridgerton. Achei maravilhoso. E aí ontem eu comecei esse que eu falei pra vocês, que é o livro que eu gostaria que meus pais tivessem lido. Só que eu leio muito rápido. Coisa boa. Eu gosto tanto. Não, é um problema, me faltam livros. Porque eu gosto e eu leio no máximo em 3 dias eu vou terminar um livro que eu gosto, sabe? Porque Tem eu prazer. deixo de fazer qualquer coisa pra ler. Então, eu legal. prefiro acordar mais cedo e terminar o livro, porque tô curiosa, quero saber. Adorei. Então, eu penso bem antes de começar uma leitura, porque eu sei que Eu vou me dedicar. eu vou me dedicar a ela, né? Mas esse é o livro do momento. É um autocuidado, é um bom momento. É o meu momento. Exatamente. Pois é, eu trouxe o meu porque o meu marido brincou comigo, ele disse, tu vai ter que levar. Eu revisito muito esse livro porque ele é dividido em capítulos. Então, às vezes, até trabalhando assim, eu me lembro de alguma coisa, de algum momento, alguma observação que ela colocou Mostra ali. ele de novo aí pra gente. Pode mostrar na tua câmera aí, por gentileza. Esse aqui. Esse Segredo é o da teu especial. É o meu segredo da infância. Ela brincava que tinha descoberto os segredos de tanto observar as crianças. Mas tem muita partilha legal aqui. É por isso que eu digo, ela divide em vários capítulos, então é muito fácil de se achar, falar sobre o movimento. Tem toda uma primeira parte que ela cria essa ordem que ela chama de períodos sensíveis que a criança está vivendo. Então, ela vai dividindo assim, e aí depois ela fala sobre o relacionamento também. Ela fala aqui como professor, né? Mas no caso, o relacionamento do adulto com a criança. Então, é um livro muito legal. Às vezes eu estou vivendo um conflito e eu vou ali me inspirar um pouco. É Claro. necessário. Então, é uma base mesmo. É uma base, bem isso. E onde é que vocês gostam de ler? Eu leio em qualquer lugar. Adorei, Eu sou a pessoa adorei. que vai pra algum lugar. Se eu tenho um livro, eu ando com o livro. Então, vou esperar 5 minutos. Lá tô eu lendo. Na época da faculdade. Na época da faculdade, eu lembro de, na fila do RU, estar lendo um livro na fila. Porque a fila ia demorar 15, 20 minutos. Por que não? Né? O que eu faria nesse tempo? Hoje eu gosto de acordar cedo, sentar no sofá que pega um pedacinho do sol e ninguém acordado em casa. Aquele é o meu momento, assim, de ler. Coisa boa. Não, eu antes de dormir mesmo. Eu acho que é o meu momento de ler, porque o meu esposo que faz o Antônio dormir.
Tá. Então é o meu momento de, tipo, depois de todo dia, toda loucura de, tipo, descanso pleno, tomar um banho e ler. Eu acho super legal. Eu indico, inclusive, uma leitura antes de dormir para as pessoas desacelerarem, mas é tão particular porque, pra mim, acelera. Eu cansei de ficar até às 7 horas da manhã porque eu não conseguia parar de ler o livro, assim, ficava obcecada. Então, eu prefiro começar o dia, porque me energiza. Olha aí, ó. E como é que é pra ler com vocês, com os filhos, por exemplo? É tranquilo? Eles deixam? Hoje, sim. Eu ainda não tô vivendo esse momento, por isso que eu brinquei que o meu momento é quando o Antônio vai dormir. A gente janta, né? Aí tem a hora do banho, ele vai pro quarto e aí eu tenho esse meu momento para estudar ou ler alguma coisa que eu esteja lendo, né? É bem esse pós 7 horas da noite, porque ele é meu despertador, o Antônio é bem matutino. Acorda cedo. Ele acorda entre 6h30 e 7 horas da manhã todos os dias. Então eu acabo começando o dia com ele, assim, meu despertador é 6h30, então é muito raro, às vezes, um breve momento que eu levanto antes, não dá tempo. Mas ele dorme cedo? Dorme. Mais tardar 8 horas da noite, ele tá dormindo. Nossa. Então, Coisa boa. Então, mas vocês têm que ser muito regrada, né? Pra conseguir levar isso de 8 horas, a criança já tá dormindo. Na família. A gente tem o nosso momento ali de jantar às 6h30, 7 horas, e depois é banho e depois cama. Eu sou um pouco cuidadosa com isso. Acho que foi muito difícil a função do sono. E hoje em dia eu tenho esse cuidado ali. Salvo exceções. Sentiu no começo, é isso? Isso. Salvo exceções, assim, é todos os dias assim. Eu simplesmente das 5h30 da tarde vou embora pra casa. Se eu não estou em casa. Eu consigo hoje ler com a Manu sentada do lado. E aí eu dou alguma coisa pra ela fazer. Ou digo, agora é o momento da caixa da criatividade. Nós temos uma caixa que tem folhas. Assim, qualquer cacareco eu coloco ali pra dentro. E aí ela transforma em algo, assim, um rolinho de papel higiênico, tá lá. Eu disse, fica ali na tua caixa da criatividade que a mamãe vai ler um pouco, porque eu preciso ler esse livro. Em geral, hoje ela fica. Mas, claro, ela já tem 6 anos e meio. Pra conseguir retomar a leitura, eu acho que foi... A partir de 1 ano e meio, eu aproveitava as sonecas, eram sempre livros educativos, tipo esse O Cérebro da Criança. Então foi tentando achar um espaço, mas que hoje, por exemplo, esse ano eu já li 14 livros. E sempre foi a meta, ler pelo menos 12. Mas eu acho que esse ano foi o ano que eu consegui, de fato, antes do final do ano, chegar lá. Vencer. Que show. Geralmente fico devendo pro ano seguinte. Eu nem faço essa missão de impor, porque às vezes eu me perco estudando alguma coisa e aí fazendo algum curso, alguma coisa, já vou para outro. Fica pelo caminho. Gente, muito inspiradora. Gurias, foi um prazer enorme aí poder escutar um pouquinho mais dessas histórias e também compartilhar. Então a gente está encerrando aqui esse episódio, né, bem especial para esse mês. Então, querem deixar uma mensagem pra gente? Para as pessoas que estão ouvindo aí, em relação a essa questão, né, da alimentação, isso que vocês entendem tanto e buscam também sempre mais conhecimento, que é tão importante. A minha mensagem seria para olharem os filhos, prestarem atenção neles e trazer eles para a rotina. Os livros, eles ajudam bastante as crianças a se autorregularem, a pausarem, né, reduzir bastante as telas. E observarem, dar a oportunidade da criança, né? A criança, ela não é que nem a gente em termos de não gosto e realmente não gostamos. A criança é de momento. Hoje eu não gosto, agora eu não gosto, amanhã eu posso gostar, amanhã eu posso amar. Então dá essa oportunidade. Bacana. Eu diria que a minha mensagem é bem semelhante à Cândida, mas é partilhar os momentos, né? Viver, criar momentos especiais, assim, estar junto, aproveitar esse período tão importante, tão fantástico, né? De que é esse ser humaninho ali se desenvolvendo, né? Pensar que a Tamires de hoje dependeu da Tamires de 1, 2, 3, 4 anos que foi ali, né? Sei lá, criando preferências, escolhas, vivenciando. Isso é muito legal. Hoje o Antônio está ali, se formando, todas as experiências são importantes, então quanto mais a gente conseguir criar, assim, seja com relação à alimentação, ou enfim, com todas, né? Esse é o mais importante. E agradecer imensamente o convite para participar. Ter essa experiência hoje com vocês foi muito legal. Coisa boa. Pra ti, Laerto, depois que tu escutou tudo isso. Não, revelador, algumas coisas fundamentais, ainda mais pra mim, que sou um tentante. Olha aí! Então... Tu tem 50% aí, hein? Viu só? É verdade. Bacana, então.
Obrigado. Obrigada joia. a vocês. Adorei o convite também. Muito Legal. obrigada, a gente adorou. Então, agradecer aí as meninas que estão com a gente aí, né? A Larissa, Marina. Então, encerrando aqui o episódio 30 do VangCast. E não se esquece de se inscrever no nosso canal. Obrigado. Obrigado.